O que se escuta quando se escuta um sujeito na perspectiva psicanalítica? Uma pergunta boa, né? Meu nome é Gleiciane Oliveira, você está no canal do Descomplicando a Psicanálise e hoje a gente vai conversar sobre isso aqui. Vem comigo? Então, existem algumas perspectivas importantes para a gente considerar quando nos fazemos essa pergunta. A primeira delas é que a psicanálise ela é fundada no tratamento do aparelho psíquico humano. Isso quer dizer que a gente trabalha com uma perspectiva do funcionamento humano. E essa perspectiva não diz de um corpo biológico necessariamente. É claro que a gente habita um corpo e esse corpo é considerado na nossa escuta, mas a gente não vai tratar os comportamentos e nem vai tentar curar isso que parece que está desregulado daquilo que impõe a nossa sociedade. Então, o nosso objetivo principal é escutar o que cada coisa significa para cada pessoa. Existe uma frase bem famosa no meio psicanalítico que diz que o neurótico ele adoece do sentido. Isso quer dizer que a gente vai escutar o que cada coisa significa para cada pessoa, ou seja, qual o sentido que aquela coisa tem para aquela pessoa. Então, por exemplo, há um caso bem típico no campo, que é o caso do pequeno Hans, que tinha uma questão ali com os cavalos. O problema não era o cavalo em si, o problema era o que o cavalo significava para ele, o sentido que ele tinha dado para isso. Então, quando a gente fala na psicanálise que a gente não escuta nem o comportamento, nem o sintoma do sujeito, a gente está querendo dizer que estamos querendo escutar o que cada coisa é para cada pessoa. E claro que o sujeito vai nos contar histórias, né? Ele vai relatar sobre os seus sintomas, sobre como o seu corpo sofre as consequências disso, que está aqui, ó. Não necessariamente localizado em algum lugar aqui do nosso cérebro, mas está aqui no que corresponde a uma perspectiva do aparelho psíquico. Então, o corpo, ele padece daquilo que o sujeito não conseguiu dizer ainda, daquilo que não foi simbolizado, né? Existe uma instância psíquica que é o inconsciente e é com isso que a gente trabalha na psicanálise. O Freud vai inaugurar, inclusive, essa perspectiva do humano, de que existe em nós um estranho que nos habita. Eu sei que isso pode parecer esquisito, mas esse estranho que nos habita também é a gente. Talvez outra a gente faz alguma coisa que a gente não gostaria de fazer, ou a gente se depara com uma palavra que a gente trocou, ou um nome que a gente esqueceu. Tem a ver com esse funcionamento do material que é inconsciente. E é isso que o analista vai escutar na clínica. Por isso é tão fundamental a perspectiva e o entendimento por parte do analista da associação livre. É a partir da associação livre que o analisante vai poder trazer ali para a sessão qualquer coisa que ele quiser, contar as histórias que ele quiser, falar ou se queixar do que ele quiser, né, reclamar da vida, mas é a operação do analista que vai fazer esse sujeito se deslocar desse lugar da queixa para o lugar da produção de uma questão acerca do seu próprio funcionamento. E isso o analista faz a partir da sua investigação. E aí é muito importante, alerta aqui, é que para os analistas, né, é muito fácil cair no conto do vigário de ficar com a história, com o fato ou com o comportamento. Mas isso, na verdade, serve para ilustrar o funcionamento desse sujeito, como esse sujeito lida com a realidade. Se a gente fosse pensar teoricamente, a gente poderia pensar no conceito de fantasia, que é essa lente com a qual o sujeito vê o mundo e com a lente com a qual ele regula o seu próprio funcionamento. Aqui vale lembrar, vale ressaltar uma coisa fundamental, que o analista ele não parte do pressuposto de que ele sabe como esse analisante funciona. Pelo contrário, é necessário, né, que o analista assuma que ele não sabe. E aí não é assumir para o paciente, tá, gente? É assumir para si mesmo enquanto analista. Que ele não sabe sobre esse analisante. E que quem vai contar sobre o próprio funcionamento é o próprio sujeito. E é a partir desse discurso que o analista vai escutando esse funcionamento, vai escutando a forma do sujeito lidar com a realidade, vai escutando a forma com que o sujeito se expressa e diz do mundo, vai escutando, inclusive, aquilo que faz ele sofrer. E o analista, outra coisa muito importante, é que ele não vai trabalhar com o que faz esse sujeito sofrer, ou seja, com o que gera angústia, né? Apesar da gente ter uma perspectiva clínica, né, uma linha teórica que trabalha com essa ideia de que a angústia é o motor da análise, aqui eu aposto numa clínica em que
o desejo é o nosso orientador. E não vamos tomar aqui o desejo como algo pronto, algo que a pessoa apenas quer, né? O desejo é uma construção, né, feita em análise. Uma outra perspectiva fundamental para a gente entender o que um analista escuta é a ideia de que não vamos trabalhar com a eliminação do sintoma em psicanálise. Então, o analista não vai querer curar o analisante daquilo que faz ele sofrer. Na verdade, o objetivo do analista é que o analisante se escute. E a partir dessa escuta que ele faz do próprio discurso, na via do eco que o analista faz, ou seja, da devolução que o analista faz, dessa construção que o analista faz, dessa interpretação, é que o analisante vai virar, muitas vezes os analistas que estão me escutando aqui vão conseguir recordar disso na clínica, com alguma coisa tipo, nossa, eu não sabia que era assim que eu funcionava. Nossa, é verdade, é assim que eu funciono desde sempre. Nossa, que coisa engraçada, eu não tinha percebido que eu fazia isso. Essa devolutiva, que não é uma devolutiva com julgamento de valor, com moral ou com receita do como é que se faz melhor, é que o analista vai fazer esse eco para o analisante poder se escutar e produzir essa pergunta acerca do próprio funcionamento e que, a partir dessa pergunta, ele pode caminhar por trilhas que ele ainda não percorreu. Então, a construção e a elaboração do que se faz em análise é produto fundamental da operação do analista. E para o analista operar a partir desta investigação que ele vai fazer desse funcionamento do sujeito, ele precisa de abandonar a ideia de que ele sabe o que fazer, ele precisa de abandonar um tanto de si mesmo e ele precisa de convidar o analisante a falar, né? Esse convite à fala é uma constante nas sessões de psicanálise lacaniana. E é um convite à fala que vai ser escutada por esse analista e vai sofrer intervenções a partir da colocação desse analista ou a partir do corte. Mas esse assunto do corte fica para um outro momento. Eu quero saber o que você está achando desse vídeo até agora. E se você estiver gostando, deixa seu like aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Aqui tem uma série de coisas interessantes sobre psicanálise. E deixa também um comentário aqui embaixo sobre temas que você gostaria de ouvir para a gente poder trazer questões aqui que gerem mais diálogo. Também tem uma proposta lá no meu canal do Instagram, em que a gente faz diálogos mensais sobre questões da psicanálise. E que vem aqui para o YouTube um pedacinho desses encontros também. Então, vamos lá. O analista não escuta o comportamento, o analista não escuta o fato e nem fica preso na história. O que a gente quer saber, na verdade, é o sentido que cada coisa tem para cada pessoa. E o que é que faz essa pessoa sofrer. Não necessariamente para a gente resolver o problema desse sofrimento, mas para a gente convidar esse sujeito a fazer uma nova elaboração sobre isso que também é ele e que não tem jeito de retirado ou eliminado. O sintoma do sujeito é aquilo que dá base para ele poder existir no mundo. Então a gente não vai arrancar isso, mas isso pode fazê-lo funcionar de uma forma menos angustiante. E essa é a nossa aposta. É isso, meu povo. Até!